Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus é poderoso demais. Amém. Amém. É isso aí. A igreja sabe que todo mundo vai pregar comigo hoje. É ou não é? Amém. Amém. Rapaz, eu não sei vocês, mas eu estou ficando apaixonado pela igreja. Já era, né? Na verdade, né? Sempre fui. E agora com a beleza dessa casa está ficando mais gostoso ainda, não é? Vai ficar melhor. É só o começo, só. É só o começo. Bom, queridos, nós estamos vivendo um tempo desafiador na igreja. Na igreja mundial, na igreja brasileira. E nós precisamos nos levantar, porque nós não sabemos o que vai acontecer nesse fim de ano e também não sabemos o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Então, como igreja, a gente precisa estar preparado. Só que, além de toda essa guerra espiritual que o povo de Deus está vivendo, que as famílias estão vivendo, nós também temos o desafio de falar aquilo que nós estamos vivendo. E aí você vai me perguntar: o que a gente está vivendo? Pode perguntar para mim, o que eu estou vivendo? Pergunta para mim. O que você está vivendo, né? O que eu estou vivendo? Fala para você mesmo. O que eu estou vivendo? Né? O que você está vivendo? Pergunta, o que eu estou vivendo? Bom, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja precisa crescer. Não só em beleza, não só na estrutura, mas também em quantidade. Então diz assim comigo: ovelha. Mais uma vez, ovelha. Gera ovelha. Você já viu o pastor gerando ovelha? Você viu o pastor cuidando de ovelha, é ou não é? Ovelha que gera ovelha. Então você, assim como eu, tem a responsabilidade de poder falar daquilo que você está vivendo. O que é que você está vivendo? O amor de Deus na sua vida, o sobrenatural de Deus na sua vida, a glória de Deus na sua vida. E eu tenho certeza absoluta de que, assim como eu, você tem experimentado de dias sobrenaturais nesse lugar. Tem ou não tem? Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Dias especiais nós temos vivido, dias gloriosos nós temos vivido, onde a adoração tem fluído, onde o poder de Deus tem alcançado as nossas vidas. E as pessoas que têm vindo, elas só precisam entender a necessidade que elas têm de Deus. E como que elas vão entender? Como que elas vão ouvir se não há quem pregue? Como que elas vão entender se não há quem explique? Assim como nós temos vivido, temos visto, várias pessoas que têm a necessidade de ouvir mais, de entender mais a respeito de Deus, mas faltam pessoas para poder explicar, dar esse entendimento, abrir esse entendimento para as pessoas. E nós seremos essas pessoas. Amém? 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 Bate assim no seu peito e diz assim: eu serei essa pessoa que vou falar do amor de Deus para quem quer que seja. Amém? Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia lá em 1º livro de Reis, no capítulo 18. 1º livro dos Reis, no capítulo 18, no versículo 41. Por favor. Oi? Ela escolheu a palavra. Ela está querendo pregar no meu lugar aqui, está me falando qual que é isso, tem que fazer isso agora. Calma, meu amor, calma. Vou falar para você, viu? Capítulo 18, versículo 41. Você sabe dizer o porquê que é o 1º Reis e lá no Novo Testamento você fala a primeira? Isso daí eu já falei, mas no Antigo Testamento foram escritos livros. Então por isso que é o 1º livro de Reis, 1º livro de Crônicas. Não é a primeira Crônicas, o 1ª Reis, 1º livro de Reis, Crônicas. E lá no Novo Testamento foram escritas cartas, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João. Então foram escritas cartas. Então é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, e aí vai, por isso que é dessa forma. Entenderam? Ficou claro agora? É isso aí. Quase todo mundo já sabia, porque eu não me canso de falar disso daí, né? Vamos lá, versículo 41. Está dizendo o seguinte: Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço um barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar.
disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Feche seus olhos comigo, por favor. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós temos necessidade disso, Pai. Nós queremos ser ensinados, eu quero, Deus, ser usado como um canal de bênçãos, como instrumento do Senhor nessa noite. Eu quero que as promessas, Deus, se cumpram nesse lugar e nas nossas vidas. Eu quero, Deus, que a voz profética se levante, Deus, desse lugar, nas nossas vidas, através das nossas vidas. Nós queremos começar a liberar, Deus, as palavras proféticas vindas dos céus, Pai. O cumprimento de promessas também nesse lugar, nas nossas casas, nas nossas famílias. Por isso eu quero ser usado nessa noite, Pai. Fala através de mim aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, aqui o que estava acontecendo no contexto geral começa no capítulo 17. Mas o interessante é que o povo de Israel, nesse período, ele estava vivendo uma crise de identidade gigantesca por conta de um rei que foi, de acordo com arqueólogos, com estudiosos, que foi um dos reis mais inteligentes, um dos reis mais fortes que existiu em Israel, e um dos reis mais ricos que existiu em Israel também. Ele foi ruim porque descumpriu com aquilo, com as ordens, com os planos de Deus para Israel, porém foi um dos reis mais fortes de Israel, porque ele estabeleceu várias alianças com outros povos. Vocês sabem que Salomão, ele teve 1000 mulheres, 300 mulheres, 700 concubinas, que a Bíblia relata, mas tudo isso foi de uma forma estratégica, todo mundo sabe disso, né? Então ele se casou com essas mulheres, ele se relacionou com essas mulheres de uma forma estratégica. Não colou, né? Acho que vocês estão entendendo. Estão entendendo? Não colou. Vocês não entenderam. Mas foi de forma estratégica. Ele teve esse relacionamento com essas mulheres porque ele estabeleceu alianças com os povos que ele se relacionava. Então, além de estabelecer alianças com os povos, ele recebia presentes, ouro, pratas, pedras preciosas e tudo mais, e nisso ele acabava trazendo para Israel poderes aquisitivos, né? Então, com essas alianças ele trouxe também idolatria para dentro de Israel. Isso daí foi bom, mas foi ruim. E Acabe também foi um rei dessa forma. Um rei que ele era, como eu disse, ele era forte, ele era poderoso, só que tinha dentro do seu caráter uma questão muito forte, que ele adorava quebrar princípios. E às vezes nós não entendemos isso, mas nós somos dessa mesma forma, nós adoramos quebrar princípios. Acabe, o povo de Israel, se você for ver em Números, lá no finalzinho, eu não lembro o capítulo nem versículo, mas depois você lê a Bíblia, você vai descobrir. O povo de Israel tinha recebido uma ordem de Deus, que não era para eles se casarem com mulheres de outros povos, só era para se casar homens e mulheres dentro do povo de Israel, dentro ali do arraial de Israel. Então eles não poderiam se envolver com mulheres e homens de outros povos. Era uma ordem que Deus tinha dado, porque se eles quebrassem esse princípio, ia haver maldição, e além de maldição, ia ter essa junção também de idolatria de outros deuses dentro de Israel. E Acabe fez exatamente isso. Como ele adorava quebrar princípios, ele quebrou o primeiro princípio. Ele se casou com uma mulher também que era tida como uma mulher muito forte, que era a famosa Jezabel. Uma mulher fortíssima que veio para potencializar aquilo que Acabe já era, a força que Acabe já tinha. Todo mundo dizia na Bíblia, nas pregações e tudo mais, que Acabe era um pau mandado, assim como algumas pessoas que brincadeira. Acabe era um pau mandado, mas não era. O que aconteceu foi essa junção de força que trouxe mais força ainda para que pudesse descumprir aquilo que já tinha sido estabelecido em Israel. Então o povo de Israel, eles tinham apenas um Deus para adorar, correto? O povo de Israel, ele tinha um princípio a seguir, ele tinha uma direção,
Então era adorar ao Deus vivo de Israel, o Deus que trouxe vitórias para eles, o Deus que tirou eles do deserto, o Deus que cuidou deles no deserto, o Deus que colocou eles no Egito de uma forma estratégica, extraordinária, que fez eles crescerem também abundantemente, o Deus que ajudou Abraão, Isaac e Jacó a multiplicarem tanto em povo, quanto em dinheiro, quanto em riqueza, aquilo que eles possuíam. Então isso era interessante, eles tinham esse Deus como adoração. Era para adorar apenas a esse Deus, e era isso que Deus tinha estabelecido. Quando chega Jezabel era filha de Etbaal, que era o rei, e ela também tinha uma coisa complicada com ela, que ela foi consagrada a um Deus chamado Baal. Então ela era sacerdotisa de Baal, que era o Deus da fertilidade. Então aconteceu tudo isso, e Jezabel trazendo para dentro de Israel a cultura de adoração a outros deuses, principalmente a Baal, fez com que o povo perdesse a essência dele, perdesse a identidade dele. E um povo sem identidade, uma pessoa com crise de identidade, é uma pessoa que deixa de receber ou de alcançar aquilo que Deus prometeu, ou uma pessoa que deixa de visualizar por conta daquilo que ela está perdendo. Uma pessoa que vive com crise de identidade, ou que acaba perdendo a identidade que ela possui, ela deixa de visualizar, de ser uma pessoa visionária, de alcançar, de querer olhar mais à frente, porque ela está vivendo debaixo de uma crise que está corrompendo aquilo que ela realmente é, que está no sangue dela, que está batendo forte no sangue dela. Então o povo de Israel estava vivendo essa crise de identidade, por conta de Acabe ter se casado com Jezabel, e também a cultura de Israel tinha, a forma, aqui no Brasil nós temos, né, a questão de ações, né? Então quando a gente começa a ver que as ações no Brasil estão crescendo, é porque a economia no Brasil está ficando boa. Então você vê lá na Bolsa de Valores, é onde você consegue ver de que forma a economia está, como o dólar está, como a economia está, e você consegue avaliar isso daí. Lá em Israel, a economia de Israel ela era através da agricultura. Então o povo de Israel, eles ganhavam dinheiro com a agricultura. Então se a agricultura fosse boa, eles estavam bem financeiramente. Se a agricultura fosse ruim, o financeiro deles era ruim. Interessante que Deus, ele cuidava em todo o tempo. Deus, ele estava em todo o tempo cuidando, porque a terra de Israel não era uma terra produtiva, mas Deus fez com que Israel morasse e habitasse em uma terra produtiva. A Bíblia fala em uma terra que mana leite e mel, uma terra que fosse completamente produtiva. Mas quando chega Jezabel, trazendo consigo os deuses dela, e principalmente Baal, ela sendo sacerdotisa de Baal, e Baal sendo um deus da fertilidade, automaticamente o povo acreditava que Baal era que estava fazendo com que a agricultura em Israel crescesse, com que os recursos de Israel fossem abundantes por causa da adoração que foi implantada por Jezabel junto com Acabe, no meio do povo de Israel. Então aquilo que Deus estava fazendo durante todo o tempo em Israel caiu por terra, com uma mulher que veio trazendo um Deus que acabou o povo acreditando que era esse Deus que estava trazendo a multiplicação dos recursos em Israel. Então é por isso que aconteceu um negócio extraordinário lá no capítulo 17, no versículo 1, 17:1. Meu nego está lá agora. Está dizendo o seguinte: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha. O interessante é que Elias, ele poderia ter feito várias coisas aqui. Ele poderia ter falado: em nome de Jesus, ele está me dizendo, eu sou a voz profética, porque ele era o profeta de Israel. Então ele poderia dizer que foi Deus que falou, mas ele disse: segundo a minha palavra. O que eu estou dizendo é que por causa da adoração errada que existe em Israel, não vai mais ter chuva em Israel, não vai mais ter nem chuva e nem orvalho, ou seja, a terra vai secar. Secando a terra,
automaticamente todos os recursos de Israel, que era através vindo da agricultura, iria. Concorda comigo? Amém? Está todo mundo junto comigo? Então, cessando os recursos de Israel, o povo de Israel passava a ficar desesperado. Deixa eu virar aqui o meu notebook, meu tablet. Cessando os recursos de Israel, automaticamente o povo ficaria desesperado. Só que interessante isso que Elias falou, é pela minha palavra. Só que ele usou o nome do Senhor, juro pelo nome do Senhor, que eu digo que não vai chover e nem vai ter orvalho na terra, enquanto eu disser. Então olha a audácia e a autoridade desse homem, dizendo que pela minha palavra, ele bateu no peito diante de um rei e falou, é pela minha palavra que vai acontecer. E às vezes nós temos medo de dizer, às vezes até quem nós somos. Nós temos vergonha de falar e de mostrar nossa verdadeira identidade, de falar quem realmente nós somos. Eu sou o filho do Deus vivo. A Bíblia fala no texto, fala, olha, Elias de Tisbe, era um tisbita, que morava em Gileade, e ele chegou como profeta do Senhor e disse a Acabe. Ninguém chegava assim dessa forma, a não ser os profetas, e já estava havendo uma perseguição, também a respeito dos profetas do Senhor em Israel, e ele falou, não vai haver chuva pela minha palavra. Existe um propósito pelo qual Elias falou dessa forma, era para que a glória, para mostrar para o povo de Israel que a glória do Senhor, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele não divide a glória dele com o trabalho. Deus, ele não divide a glória dele com o cônjuge, com o namorado, com a namorada. Deus, ele não divide a glória dele com a família, ele não divide a glória dele com ninguém. O que é dele. E o propósito de Elias ter trazido essa palavra era isso. Deus, ele não vai dividir algo que é dele. Então o povo estava acreditando em Deus, mas também estavam adorando a Baal, acreditando que era através de Baal que havia recursos em Israel. E o que Deus quer nos dizer nessa noite, uma das coisas é, Deus, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Às vezes nós queremos colocar, colocamos coisas no lugar de Deus, ou colocamos várias coisas no lugar de Deus, e ainda falamos dessa forma. Deus entende. Deus, ele entende que você não quer vir para a igreja hoje porque você está cansado. Não. Deus, ele entende que você não quer vir para a igreja hoje porque chegou uma visita na sua casa e você tem que dar atenção para a sua visita. Deus, ele entende. Não, a gente fica negociando com Deus, achando que Deus, ele vai entender uma coisa que não é entendível. Não dá para negociar com princípios e valores que Deus estabeleceu para nós. Se a gente cumprir com os princípios, Deus, ele vai cumprir com as promessas. É simples, a Bíblia nos ensina em Hebreus, fala, é necessário que você congregue. Nós, como filhos, precisamos congregar, nós temos que estar na igreja. Então esse é um dos princípios inegociáveis, nós precisamos estar em adoração. Eu sou a igreja, eu não preciso ir para a igreja para adorar. Deus não ensinou isso daí não. Não foi dessa forma que Deus ensinou. Porque se você achar que você é a igreja, você adora Deus em casa sozinho, espera 3 semanas para você ver como é que você vai estar, como é que vai estar o seu nível de adoração. Espera só. E aí o texto continua. Versículo 2, Vitor. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. E o 3 agora. Aí Deus disse a Elias, olha só, retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olha o que Deus disse para Elias. Existem momentos nas nossas vidas, hoje está muito calor e vocês estão com a garrafinha de vocês aqui, eu estou com a minha jarra que o Marcos trouxe. Obrigado, Marcos. O que aconteceu foi que Deus chegou para Elias e disse: Elias, chegou o momento de você sumir, chegou o momento de você desaparecer, não é hora de você estar em evidência. Então faz o seguinte, você já deu a palavra, você praticamente está acabando com os recursos de Israel por causa dessa palavra, então é a hora de você vazar, some, não é a hora de você estar em evidência, não é a hora de você aparecer. Deus, ele fez isso com Elias, porque é necessário às vezes que a gente se esconda para que nós possamos ser preservados.
É necessário que nós não estejamos em evidência, é necessário a gente se ausentar, porque é a melhor maneira de se preservar. É necessário às vezes que a gente não mostre para as pessoas o que está acontecendo conosco, porque é a melhor maneira de nós nos preservarmos, de Deus também nos preservar. Deus ele manda o profeta se esconder no ribeiro de Querite em tempo de seca. Em um tempo de seca, Deus ele manda o profeta ir para onde tem água. Em um tempo de desespero em Israel, Deus ele prepara um lugar para que o profeta possa se sustentar. Então, olha só que interessante. Não foi Deus que deu a palavra para Elias. Não foi Elias que recebeu a palavra dos céus. Não foi uma revelação dos céus. Foi uma coisa que Elias bateu no peito e disse: pela minha palavra. Então, mesmo dessa forma, Deus ainda sustenta, porque nós estamos debaixo da autoridade dada por Deus. Diz assim comigo: eu estou debaixo da autoridade do Pai, debaixo da cobertura do Pai. Então, mesmo não sendo Deus falando através de Elias, ele jurou pelo nome do Senhor e Deus cobriu ele nessa palavra dele. Deus ele deu cobertura e ainda disse para ele: sai daqui que eu preparei um lugar para que você pudesse estar em tempos de crise. Nesses 4 anos que estão vindo, nós não sabemos o que vai acontecer ainda, mas nós temos a certeza de que mesmo se forem tempos de crise, Deus está preparando um lugar onde tem água para nós. Mesmo em tempos de crise, Deus está preparando um esconderijo. Deus já tem dado um esconderijo para nós. O texto continua dizendo, no versículo 4: você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem. Dei ordens, tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. O interessante é que quando Deus ele dá uma ordem para você, ele dá uma rota para você, ele dá já também tudo certo, o ambiente preparado para o lugar que ele preparou para você. Deus ele está dando para nós direcionamento, ele está mudando rodas. Deus ele vai se manifestar nas nossas vidas como direcionamento, porque às vezes nós estamos andando na nossa vida perdidos, sem saber às vezes o que acontece, o que possa, sei lá, né, o que vai acontecer amanhã. Nós fazemos planos e às vezes os planos que nós fazemos não dão certo, mas Deus está se manifestando nas nossas vidas hoje com direcionamento. Deus está traçando uma nova rota para você, um novo trajeto para você. Então Deus ele não quer te olhar nessa noite como uma pessoa perdida, Ele quer te olhar nessa noite como uma pessoa encontrada, achada, você sabendo onde você quer chegar, sabendo o que você quer fazer, trazendo certinho os planos de Deus. O interessante também é que quando Elias, Deus dá ordem, falou: vai para o ribeiro de Querite, a leste do Jordão, dessa forma detalhada, vai para o ribeiro de Querite, a leste do Jordão, e quando você chegar lá, além de ter água no ribeiro, no riacho, eu já preparei os pássaros, os corvos, para que trouxessem comida para vocês. Eu ouvi uma mensagem, mas não é essa mensagem, mas vi outra falando, um pastor falando que, imagina só os corvos, acabei de ouvir esse pedaço eu acho, os corvos vindo vestidos de garçom, com a toalhinha no braço do corvo, vestido e trazendo picanha para você, voando com a picanha dele, trazendo, preparando tudo para você. Os corvos vinham como garçom trazer a comida para Elias. Estava tudo preparado, o ambiente preparado, a alimentação preparada. Mas o interessante é que se Elias tivesse desobedecido, ou tivesse pensado: não, eu não vou para esse lado, porque eu acredito que esse lugar aqui é perigoso para mim. Deus ele deu direcionamento, e lá naquele lugar era o lugar que era para Elias estar. Era aquele lugar que era para Elias estar. Se não fosse naquele lugar, Deus não daria sustento. Então Deus ele preparou os corvos. Ele falou: eu dei ordens aos corvos para que ali, no texto está dizendo, volta lá, nego, versículo 4: eu dei ordens aos corvos para que ali eles te sustentem. Então era para ser lá.
Deus deu uma ordem para você, ó, permaneça lá, permaneça aqui, não saia daqui, porque aqui é o lugar que eu vou trazer sustento para você, aqui é o lugar que eu vou trazer refúgio para você, aqui é o lugar que eu vou trazer segurança para você em tempos de crise, aqui é o lugar que eu te seguro pela mão, aqui é o lugar onde eu trago alimento para você, independente do que você viva. Esse é o lugar certo, esse é o lugar certo, na hora certa que é para você estar. Deus, Ele não pediu para você estar em outro lugar, é exatamente aqui, queridos. Hoje foi o dia certo, a hora certa, o momento certo, para você ouvir exatamente aquilo que Deus instruiu você para ouvir. É o lugar certo, a hora certa, a palavra certa, a pessoa certa, é tudo do jeito certo, porque Deus te instruiu. Vá para o Ribeiro de Querite, vá para o Riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali naquele lugar eu já preparei o sustento, eu já preparei a comida, já está todo o ambiente preparado. Existe um propósito para você estar naquele lugar. Existe um propósito para você permanecer naquele lugar. Não é de qualquer forma que Deus dirige. E aí é o interessante de tudo isso. A mensagem de hoje leva por tema: Deus, Ele já preparou. Deus, Ele já preparou. Ele não vai preparar um ambiente para você, Ele não vai preparar um lugar para você. O lugar já está preparado, porque a Bíblia fala que Deus conhece o fim desde o início. Deus, Ele já tem tudo preparado, tudo escrito, já está tudo formado. Deus, Ele conhece o fim desde o início. Ele já escreveu a sua história. Nós queremos viver do nosso jeito, mas a nossa história já está escrita. Diz assim comigo: a minha história, mais forte, a minha história já está escrita. Tem muitas pessoas que não desfrutam da plenitude do Senhor, porque não estão no lugar certo, não estão no lugar onde Deus mandou estar. Tem muitas pessoas que não desfrutam daquilo que Elias não estava desfrutando, porque não foram ao Ribeiro de Querite, e não estando no lugar onde Deus mandou, eles deixaram de ter o sustento do Pai. Às vezes você não estando no lugar onde Deus está mandando você estar, você deixa de receber o sustento de Deus e acaba vivendo pelas suas próprias forças, acaba vivendo do seu jeito. Deus te mandou você estar no lugar que você está, porque ali é onde Deus vai te sustentar. Deus, Ele dá a rota, Ele dá a direção. Não adianta a gente questionar, não adianta nós questionarmos, porque Deus, Ele já movimentou tudo, Ele já preparou o alimento dos corvos, já preparou a água no ribeiro, já está tudo certo, tudo preparado. Por que a gente tem medo? E a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. O texto continua dizendo, versículo 5: e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o Riacho de Querite, a leste de Jordão, e ficou lá. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia do riacho. Na direção, no direcionamento, na rota que Deus dá, Deus, Ele faz tudo completo, Ele não faz nada pela metade. Ele já escreveu, já está escrito. Deus conhece o fim desde o início, a rota já está escrita, já está desenhada. Ele preparou o ambiente para que você pudesse ser sustentado ali. Então apenas obedeça, apenas obedeça. Só que o interessante é que às vezes, mesmo naquele lugar que nós estamos, que Deus nos levou para aquele lugar, não é um lugar para nós passarmos o resto da nossa vida lá. O interessante é que para Elias, o Querite não era uma aposentadoria para ele, mas por certo tempo o Querite ficou confortável para Elias, porque ele estava fugindo. Só que aquele lugar era um lugar onde Deus trazia o sustento para ele. E às vezes nós ficamos confortáveis no lugar onde nós estamos, porque aquele lugar às vezes está nos trazendo sustento, está mantendo a gente durante certo tempo, está segurando a gente durante o certo tempo. O Querite não é a nossa aposentadoria. O Querite não é a sua aposentadoria, assim como foi para Elias. Ele ficou vivendo durante certo tempo, o sustento era durante certo tempo, a provisão era por certo tempo. Mas Deus, Ele não quer que você fique ligado na provisão, Ele quer que você foque no Deus provedor. Se nós ficarmos ainda abastecidos pela provisão, nós esquecemos do provedor. O Querite estava jogando água. E aí o versículo 7 desse mesmo texto continua. Algum tempo depois, o que aconteceu? E sucedeu que, passados dias, o ribeiro
E aí você pode perguntar, Elias, né? Você não. Ou você também, na situação que você está vivendo agora. Poxa, mas Deus, você me trouxe para cá. Você fez eu ficar aqui. Agora que eu cheguei aqui, o Senhor fez o ribeiro secar. É porque Ele está dizendo para você exatamente dessa forma: o ribeiro não é a sua aposentadoria. O ribeiro foi provisão por certo tempo, mas você precisa focar no provedor. O ribeiro é apenas uma fase de transição para que você possa sair da sua zona de conforto e ser levado a um lugar onde você tenha visão. Sair do lugar de conforto para que você possa ser levado a promessas, a ser profeta, a ser grande no meio de uma nação. Às vezes nós focamos na provisão, e a provisão é só uma fase de transição para tudo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Todas as vezes que Deus perceber que o ribeiro está bloqueando o nosso destino, Ele faz secar o ribeiro. Se está comprometendo o nosso destino, Ele faz secar o ribeiro para nos levar a um nível mais alto. Se Deus está percebendo que o ribeiro de Querite, o lugar onde você está acomodado, está bloqueando o seu destino, e você não quer sair de lá, Ele faz o ribeiro secar para que você entenda e volte a olhar para o provedor e saia da provisão. Se nós soubéssemos todas as coisas que Deus faria por nós, a gente não ficaria jamais se lamentando pelo ribeiro que se secou. Se a gente entendesse a grandeza de Deus nas nossas vidas, a gente não ficaria olhando para o ribeiro esperando que a água viesse do riacho. Elias, ele não quer sair do ribeiro, ele não quer sair do lugar onde ele está. Nós às vezes não queremos sair do lugar onde nós estamos, mas aquele lugar está confortável para nós. Só que é interessante que chegou um momento que o lugar que ele estava expulsando ele de lá. Deus estava expulsando Elias de lá. O problema não estava naquilo que perdeu, nas coisas, no ribeiro que se secou, mas na expectativa que a gente colocou naquele ribeiro. A gente acreditou que aquele ribeiro seria para a eternidade. A gente acredita que aquelas coisas que aconteceram conosco seria, nossa, legal, aquilo ali seria o meu up. E Deus, Ele está querendo fazer eu entender, está querendo me fazer entender que aquilo ali foi só um período. Talvez foi só uma experiência dolorosa quando perdeu, mas que valeu a pena, porque foi uma fase de transição para nos levar ao provedor, para nos levar à abundância. O ribeiro é uma provisão temporária, é apenas para aquele tempo, não é para o resto da sua vida. O ribeiro, o lugar onde você está, não é para o resto da sua vida, é apenas uma provisão temporária. Quando o povo de Israel, eles estavam no deserto, e eles recebiam dos céus, Deus enviava dos céus todos os dias o maná, ou seja, a comida dos anjos, a comida dos céus. Todos os dias, de manhã e à tarde, Deus dava para o povo de Israel no deserto a comida para eles. Só que interessante é que a comida era para aquele dia. Quando eles acordavam de manhã, tinham pessoas, os espertinhos, que achavam que ia faltar, ou que tinha que encher o estoque, que tinha que encher a despensa. Eles guardavam na sua barraca a comida. Quando chegava no outro dia, o que aconteceu com a comida? Tinha perdido, enchia de bicho. Porque o maná, a provisão era para aquele tempo específico. A provisão de Deus na sua vida é para esse tempo específico que talvez você esteja vivendo. Não é para a eternidade. A provisão não é para sempre. É só um meio para nos levar ao nosso destino. A provisão é apenas um meio, um caminho para que eu possa alcançar o meu destino. E o meu destino é a abundância. Diz assim comigo: o meu destino é a abundância. Deus não quer me fazer continuar, permanecer na provisão. Ele quer me levar à abundância. No dia da nossa festa, eu trouxe um pedaço sobre prosperidade e riqueza. Existe uma diferença entre prosperidade e riqueza. Prosperidade é você não ter a falta de nada na sua vida. Não é você ter muito dinheiro, muito recurso. É você apenas não ter falta de nada. E Deus quer te trazer esse nível de abundância, também financeiramente. Mas você entender que na sua vida não existe falta de nada.
Você entender que o ribeiro, que a provisão, aquele momento foi só para aquele momento. Deus quer te levar à abundância. Porque Deus, Ele não abre o ciclo da abundância sem antes fechar o ciclo da provisão. Deus, Ele não te leva à abundância sem antes cessar aquilo que você está acreditando para a sua vida, que está cuidando de você. Elias precisou entender isso daí, que o ribeiro secou. Ele estava triste porque o sustento dele, o mantimento dele, a água tinha secado, e era ele que tinha trazido a palavra para Israel. Olha que interessante, não vai haver água, e ele morava em Israel. Ele falou que não ia haver água, só que ele morava em Israel. Não foi uma profetada que ele deu, foi uma palavra que ele falou. Só que ele tinha autoridade no espiritual, e Deus bancou essa palavra. Já que ele falou, vai acontecer. Só que ele foi levado para um tempo de provisão, e aquele era só um tempo, e ele precisava entender que era só um tempo. Nós precisamos entender que é só um tempo. Na realidade, ele está nos preparando para algo maior. Ele está nos preparando. A provisão é uma preparação para o ciclo da abundância. A previsão é uma preparação para te levar a níveis maiores. Não é para você permanecer acreditando que aquilo vai te sustentar o resto da sua vida. É só uma escada, só um degrau a mais naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Só precisa de provisão quem vive no deserto. Se você quer continuar no deserto, você vai continuar com essa provisão acreditando. Só que uma hora Deus vai fazer o ribeiro secar. Numa hora Deus vai fazer a fonte do maná secar, parar. Não vai mais vir comida do céu, e você vai precisar se levantar. E aí é hora de você comer e desfrutar da terra que mana leite e mel. Não entenderam? Quando você entender que chegou a hora de sair, você não vai mais depender do maná, você não vai mais depender do ribeiro, é hora de desfrutar da terra que mana leite e mel. E é esse o lugar que Deus quer te levar. É esse o nível que Deus quer te levar. Quando Deus te tira da provisão e te coloca no ciclo da abundância, você vive os sonhos do seu coração, e não apenas aquilo que seus olhos conseguem ver, não apenas aquilo que está diante dos seus olhos. Vamos continuar o texto. Cadê? O riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio. Versículo 8, filho. Então a palavra do Senhor veio. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Interessante aqui, quando Elias, ele estava, deixa aí, filho, deixa no 9 isso. Enquanto Elias estava no Querite, pela palavra que ele lançou, e Deus fez ele ficar lá, permanecer lá naquele lugar, Deus, ele parou de falar com Elias, porque Elias estava colocando os olhos dele, estava colocando a força dele e a confiança dele na provisão, no ribeiro, na água que descia no ribeiro, no riacho. Era a confiança que Elias tinha na comida que os corvos traziam. Era a confiança que Elias tinha. E nós precisamos entender isso. Enquanto Elias estava acreditando, confiando na provisão, enquanto Elias estava confiando na provisão, ele não estava ouvindo a voz do Senhor. Enquanto você acredita que aquilo que você tem é pela força do seu braço, pelo seu trabalho, você nunca vai ter aquilo que Deus tem para você, que Deus prometeu para você. Enquanto você acreditar que se você não trabalhar, você não tem, você nunca vai chegar a níveis maiores. Enquanto você acreditar, eu falei isso daí, ouvi o meu pai falando isso daí várias vezes, falei, eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não como, realmente. Só que nós precisamos, agora, o pastor Bruno está me falando agora que eu não preciso trabalhar, porque esse é o meu Deus, o Deus da provisão, eu vou ficar em casa, vou esperar ele trazer agora a comida dos corvos, os corvos vão trazer a comida para mim, Deus vai liberar. Não estou falando isso, você tem que trabalhar sim. Só que não coloca a confiança apenas no seu trabalho, confia naquilo que Deus pode fazer. Confia naquilo que Deus pode fazer. Enquanto ele estava confiando no riacho, enquanto ele estava confiando na comida que os corvos traziam, ele estava deixando de ouvir a voz do Senhor. Enquanto nós confiamos na força do nosso braço, nós deixamos de ouvir aquilo que Deus tem para nós. E era exatamente aquilo que Elias estava vivendo. Quando o riacho secou, o ribeiro secou, a palavra diz, o texto diz no 8, fala que Deus veio a palavra do Senhor a Elias, ou seja, Deus voltou a falar com Elias.
Ele sendo profeta, ele tinha deixado de ouvir a voz do Senhor. Mesmo nós, sendo profeta do Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança em homens ou nas coisas, nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Nós paramos, imagina por quanto tempo até o ribeiro se secar. Elias ficou sem ouvir a voz do Senhor. Interessante que no versículo 9, quando Elias ouve a palavra do Senhor, o texto diz: levanta-te e vai para Sarepta. Se a Bíblia está falando, no meu texto está diferente, é por isso que não é tão interessante no meu texto. Esse texto aqui é mais interessante. Está falando levanta-te, é porque ele estava o quê? Deitado. Ou ele estava deitado ou estava sentado. Quando a provisão acaba, o que acontece com a gente? Bate o desespero. Quem aqui já desesperou por falta de dinheiro? Só eu? Ah tá, 1, 2, 3, 4. Está aumentando, né? É que a Emily ainda está com os pais dela, né? Então ainda não tem essa, né? Mas quando o dinheiro falta e a gente tá ali, precisa, aí bate o desespero. Aí a gente chora, aí a gente se desespera, aí a gente deita. Elias estava deitado provavelmente, e a palavra do Senhor veio a Elias e falou: é hora de você levantar. Deus, ele mandou Elias se levantar, porque Elias estava também, já tinha perdido também a sua identidade, já tinha se esquecido também de quem ele era. Ele tinha orado, ele tinha falado: eu juro pelo nome do Senhor que não vai haver chuva em Israel. E aí o ribeiro se seca, e ele fica desesperado, fica triste, fica chateado, fica amuado. Chegou a hora da minha morte. Falou: quem era esse homem? O homem é um profeta que desafiou um rei, que desafiou um monte de profetas de outros deuses. Ele desafiou, e Deus mandou ele estar naquele lugar, e ele estava triste porque estava deitado, estava esperando a morte chegar, porque a provisão tinha acabado, porque ele esqueceu de entrar no ciclo da abundância. E aí veio a palavra do Senhor e disse: levanta-te. Você estava chorando por um ribeiro seco, agora você precisa renovar a sua identidade. O chão não vai ser o nosso lugar, o chão não vai ser o seu lugar. Diz assim comigo: o chão não é o meu lugar, o chão não é o meu lugar. Eu não posso ficar me lamentando com tudo aquilo que eu vivi lá atrás, com as perdas que eu tive, com as situações complicadas que eu passei. Eu não posso ficar me lamentando, eu preciso me levantar, porque o chão não é o meu lugar. Se Elias ficasse olhando para o chão ou para o ribeiro, nada ia acontecer. Mas quando Elias se levanta, uma nação inteira tem água, tem chuva, tem abundância. Quando o homem de Deus, uma mulher de Deus se levanta, sai do chão, uma nação inteira cresce por causa de um homem ou uma mulher de Deus. Existe chuva. Quando você se posiciona, quando eu me posiciono, Deus me faz entender o meu destino. E o que eu vivi lá atrás não importa mais. Deus me leva às alturas, Deus me leva a lugares altos. Eu preciso entender que o chão nunca vai ser o meu lugar. Deus, ele está te levantando nessa noite, queridos. Deus está te levantando nessa noite. Agora no capítulo 48, versículo 43, quando, e depois disso, depois desse texto, o que acontece? A palavra do Senhor veio a Elias, e aí fala para ele: levanta-te, vai até Sarepta, e lá você vai encontrar uma viúva. E entra uma sequência de desafios para Elias, porque o povo de Israel estava vivendo uma crise financeira, porque acabou a água. Quando acabou a água, acabou a provisão, acabou o sustento. E aí o povo de Israel estava vivendo uma crise financeira. Então ele foi para a casa dessa viúva. Quando ele chega lá na casa dessa viúva, ele fala para ela, ele vê ela pegando uma vasilha de farinha, fala: vai, prepara um bolo para mim, que eu vou ir para a sua casa e vou comer com você. Só que ela não tinha mais recurso nenhum, ela só tinha aquilo. Ela falou: eu não tenho nada, eu vou preparar isso daqui para mim e para o meu filho, a gente vai esperar a morte chegar. Só que Elias insiste, fala: vai, prepara para mim uma comida que eu vou comer na sua casa. Ela fala para Elias o seguinte, fala: mas eu vou pela tua palavra. Ou seja, Elias renovou a identidade dele, Elias trouxe de volta a identidade dele, e aquela mulher olhou para Elias e enxergou o profeta nele, enxergou realmente aquilo que ele era.
e não aquilo que ele havia perdido quando ele estava no Querite. Enxergou quem realmente ele era. E as pessoas vão olhar para você, e quando você dizer a tua palavra, você levantar a sua voz e dizer pela voz do Senhor, pela palavra do Senhor, elas vão dizer: eu vou, mas eu vou pela tua palavra. E aí você pode dizer: confia, porque a minha palavra é a palavra do céu sobre a sua vida. A minha palavra é a voz de Deus sobre a sua vida. Confia, confia. Ela foi e preparou a comida para Elias, e a Bíblia fala que nunca mais faltou na mesa daquela viúva. Nunca mais faltou na mesa daquela mulher. E provavelmente a gente pode até viajar um pouco mais. Aquela mulher se tornou uma grande empresária, porque em tempos de crise em Israel, ela começou a vender farinha, vender óleo, vender farinha, vender azeite, vender farinha, automaticamente ela ficou rica com isso. Então a gente pode imaginar, vamos viajar, provavelmente deve ter isso acontecido, porque em tempos de crise, o profeta foi, liberou uma palavra, ela abraçou aquela palavra, ela enriqueceu com aquela palavra, saiu da provisão e entrou na abundância. Diz assim comigo: eu vou sair da provisão e entrar no ciclo da abundância. Hoje é o meu dia, agora é a minha hora. Deus está me levando, Deus está te levando, Deus está levando essa igreja ao nível de abundância, ao ciclo da abundância, e não mais da provisão. A provisão foi por um tempo. A provisão foi por um tempo. 18:43, nego, está dizendo o seguinte. Cadê? 18:43 está dizendo o seguinte: vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Elias, ele manda o profeta olhar, o servo dele olhar. Só que quem tem a visão profética, quem tem os olhos proféticos, tem a voz profética, era Elias. O servo dele estava sendo ensinado por ele. Quem estava com o ouvido sensível, por isso que eu falei no início do culto, nós vamos tornar os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor, a ouvir realmente aquilo que Deus quer dizer. Enquanto Elias estava ouvindo, o servo não conseguia ver nada. Vai, olha pela janela e vê o que está acontecendo. O servo volta, fala: mas não tem nada lá fora, não está acontecendo nada. E aí Elias fala por 7 vezes: vai, 7 vezes. E 7 nós sabemos que na numerologia bíblica 7 é o número da perfeição de Deus. Deus, ele trabalha perfeitamente. O que Deus foi ensinar para aquele servo é para ele confiar na voz profética. Abra os ouvidos, porque o profético ele não combina com a realidade. O profético ele não combina com a nossa realidade. O que Deus me faz ouvir não combina com o que eu vejo. O que Deus está te fazendo ouvir nesses dias, queridos, não vai combinar com aquilo que você vê. Se Deus ele falou que vai te trazer riqueza, vai te fazer rico, próspero, abundante, a situação que você está hoje, o momento que você está hoje, condiz com isso? É a sua realidade? Não, jamais. Só que Deus me falou, então aquilo que eu ouvi é o que é a promessa de Deus para mim. Deus prometeu, e o que você ouviu não tem nada a ver com a sua realidade, com aquilo que você está vendo no momento. É por isso que Elias foi lá e ele já estava ouvindo um barulho. O texto fala no 41, fala que ele já ouça um barulho. Ele fala para Acabe: vai, come, bebe, se prepara, porque eu ouço um grande barulho. Elias estava ouvindo, mas o servo dele não conseguia ver aquilo que Elias estava ouvindo, porque o profético não combina com aquilo que nós vemos. O profético está muito acima daquilo que nós vemos. O profético está muito acima daquilo que nós vemos. Nós não podemos nunca desistir daquilo que Deus nos fez ouvir, daquilo que Deus falou conosco, daquilo que nós ouvimos. E eu quero que você comece a trazer de volta tudo aquilo que você ouviu na sua vida inteira, tudo aquilo que declararam sobre a sua vida, tudo aquilo que profetizaram sobre a sua vida. Eu quero que você comece a trazer de volta. Se já profetizaram, se já declararam sobre a sua vida, eu quero que você comece a lembrar agora. Lembra de tudo aquilo que declararam sobre a sua vida. Você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, um pastor, missionário, vai ser um musicista, você vai ser um poderoso, você vai ser isso, vai ser aquilo que declararam sobre a sua vida. Não se esqueça, porque vai acontecer. Às vezes a realidade, o momento que você está vivendo hoje não está nem perto
do que aquilo que você ouviu, mas o que Deus falou é fato, vai acontecer. Muitas pessoas vivem pelo que vem, são acostumadas a viver por aquilo que está vendo, mas a partir de hoje Deus vai te aprender, vai te ensinar, vai te fazer ouvir e obedecer. Passe o tempo que tiver que passar, pode ter certeza, vai acontecer. Passe o tempo que tiver que passar, vai acontecer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por 7 vezes Elias manda o seu servo ir para a janela e olhar, e na 7ª vez o servo vai e olha uma nuvem tão pequena, como do tamanho da mão de homem. Como é que ele conseguiu ver aquela nuvem? Mas ele conseguiu ver. E aí o porquê que todo mundo pensa, né? A nuvem do tamanho da mão gigantesca no céu. Não, era o tamanho da mão de um homem. É a sua mão. O servo viu isso. E o que Deus quer nos ensinar com isso é que não adianta, não precisa, não tem nada a ver com o tamanho da mão. É o que Deus prometeu, tem um sinal, vai acontecer. O que Deus prometeu, se tem um sinal, confia, vai acontecer. Aquilo ali era apenas o sinal do cumprimento da promessa. Se Ele falou que ia chover, vai chover. Vai chover. O interessante é que para acontecer isso, Elias foi desafiado e ainda desafiou 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azerá. E aí o texto fala que eles fizeram todos os rituais dele lá para poder chamar a chuva e fazer não sei o que, e mataram os animais e fizeram, né, as danças dele lá e tudo mais, e nada aconteceu. Elias veio e invocou o poder dos céus, ainda trouxe fogo e falou: agora toda a água, ele juntou toda a água que tinha em Israel. Olha que desafiador, juntou toda a água que tinha em Israel em vários baldes e jogou toda a água no altar, e depois fez vir fogo do céu, e depois daquilo veio chuva. Não, veio a chuva dos céus. Quando aconteceu isso, antes de acontecer, de Elias chegar para cá e falar: vai embora, prepara, come e bebe, porque vai vir chuva, eu já consigo ouvir o barulho. Ele mandou prender Elias, um profeta do Senhor. Um profeta do Senhor mandou prender todos os profetas de Baal. Depois levou para um lugar específico, e lá ele matou todos os profetas de Baal, todos aqueles que estavam corrompendo a identidade do povo de Israel. E depois Deus veio e trouxe chuva abundante em Israel. O que Deus quer fazer na sua vida? Ouve a voz profética, traz de volta, retorne, passe a ouvir. Não está ligado com aquilo que você vê, mas aquilo que você ouviu para você até hoje. É a voz profética de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Se Ele falou que vai acontecer, espera, vai acontecer. Volta 7 vezes lá, olha por mais 7 vezes. Na 7ª vez Deus vai fazer. Você vê uma nuvem do tamanho da mão de homem, aquilo é apenas um sinal, porque Deus não precisa de grandes coisas para fazer grandes coisas. Ele precisa de uma coisa pequena, um sinalzinho pequeno para fazer grandes coisas na sua vida. Amém. Ele precisa de apenas um sinal para fazer grandes coisas na sua vida. É apenas um sinal. Vamos colocar de pé, queridos. É apenas um sinal que Ele precisa. É só isso que Ele precisa. Não precisa de mais nada. Confia que o que Ele prometeu vai acontecer. O que Ele prometeu vai acontecer. Eu quero que você comece ali, volte, né, nesse período. Lembre de todas as palavras. Ou se você um dia já recebeu alguma palavra de algum profeta, de algum homem ou de uma mulher de Deus, se você ouviu, eu quero que você traga a sua memória agora. Traga a sua memória. Feche seus olhos e traga a sua memória tudo aquilo que prometeram, tudo aquilo que Deus fez você ouvir. Você precisa ouvir para que você possa sair do ciclo da provisão e entrar no ciclo da abundância. Você precisa sair do ciclo da provisão e entrar no ciclo da abundância. Pode ir. Você precisa sair do ciclo da provisão e entrar no ciclo da abundância. Você precisa sair do ciclo da provisão, queridos, e entrar no ciclo da abundância. Saia do lugar de conforto seu. Saia do Ribeiro de Querite. Saia do Ribeiro de Querite, porque aquilo ali foi apenas uma fase de transição para você. Foi apenas um momento para você estar lá. Deus te levou lá, sim.
Deus te levou, mas não te levou para te deixar lá, para que você ficasse, para que você criasse raiz lá. Era apenas uma fase de transição. O que Deus está dizendo para você é: levante, levante-se. O chão não é o seu lugar. O chão não é o seu lugar. Ali foi uma transição. Você se acomodou naquele lugar. Agora Deus vai te levar a lugares altos. Agora Deus vai te levar a lugares altos. Entenda que o riacho secou. Vai, levanta-te, vai para o lugar que eu estou te mandando ir. Levanta-te e vai para o lugar que eu estou te mandando ir. Feche seus olhos, queridos. Pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as
começar a desfrutar de todas as promessas que foram dadas sobre a sua vida, foram lançadas sobre você. Chegou a hora de você entrar no ciclo da abundância. Chegou a hora de você sair do natural e começar a desfrutar do sobrenatural. Chegou a hora de nós, como filhos, como igreja, entrarmos em um nível de excelência na adoração ao Pai. Chegou a hora de nós, como filhos, sermos levados às alturas na presença do Pai. Agora é a hora, porque se você pede, é a garantia de uma grande chuva para vir sobre a sua vida. Se você pede, é a garantia de uma grande chuva para vir sobre a sua vida. E essa é a palavra que nós declaramos nessa noite. Vai ser levantada nesse lugar a voz profética. Vai ser levantada nesse lugar a voz profética. A autoridade de profetas, a autoridade de profetas, a autoridade de profetas. Declare chuva, declare chuva, declare chuva sobre a sua vida, declare chuva sobre a sua casa. Declare, 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 declare. Se pede, Jesus virá. Então clame, então grite, peça por chuva, por chuva, paz. Abundante chuva de Deus, abundante chuva de Deus. É a hora, queridos. É agora, é agora, é agora. Vai chover, vai chover, vai chover. Abre as portas. Se pedimos, diga mais uma vez. Eu creio no poder da voz profética que nós declaramos nessa igreja. Vai ser levantado um novo tempo profético, um tempo onde nós vamos liberar o profético, um tempo onde nós vamos viver no profético. Essa igreja vai viver no profético, sobre aquilo que nós ouvimos e não sobre a nossa realidade, não sobre aquilo que nós estamos vivendo. O que Deus declarou, o que Deus falou, Ele é fiel para cumprir, Ele vai cumprir, Ele já começou. É apenas o início, é apenas o início. Se você crê nisso, erga sua voz e diga: eu creio, eu creio, eu creio que é apenas o início, é apenas o começo daquilo que Deus vai fazer. Vai ser grande, vai ser grande, vai ser sobrenatural, vai ser extraordinário. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Viva isso, declare isso sobre sua vida.
por essa palavra. Eu te agradeço por esse tempo, Deus, e que nós não venhamos nos esquecer daquilo que o Senhor começou a fazer nas nossas vidas, daquilo que o Senhor começou a fazer nesse lugar, nessa igreja. Não é apenas na igreja, é na nossa casa. Não é apenas na nossa casa, é na nossa família. Não é apenas na nossa família, é nas nossas vidas. O que Deus prometeu, Ele já começou a fazer na sua vida, queridos. Apenas creia que agora chegou o tempo de desfrutar do ciclo da abundância. Aleluia. Nós abençoamos cada um, que nós possamos viver no extraordinário de Deus durante essa semana, até chegar no fim desse ano, e quando nós entrarmos no novo ano, nós possamos ver a glória do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia.